Olá, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a leitura do livro de Mateus, que está na nova tradução na linguagem de hoje, capítulo 26, só que hoje a partir do versículo 26, a ceia do Senhor. Mas eu gostaria de pedir para você que você deixe o seu like, um comentário, que você compartilhe o vídeo e se não é inscrito, inscreva-se. Essa mensagem do Evangelho precisa ser levada a outras pessoas e que você possa estar cooperando com essa obra que pertence ao Senhor, amém? Olha, diz assim a palavra de Deus: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. E depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então esse texto aqui fala sobre a Santa Ceia, né? A ceia, como alguns dizem, outros falam Santa Ceia, que a igreja celebra ali todos os meses, né? Para trazer um memorial do sacrifício de Jesus, do seu sangue, aleluia, que nos lava, que nos purifica. Sem o sacrifício de Jesus estávamos perdidos, condenados, porque o pecado do homem, a natureza pecadora do homem, não tinha outro meio de salvação. Por isso Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso que está em João 3,16? E essa mensagem, aleluia, ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar nos nossos lábios. E que a gente possa valorizar, né? E sempre trazer à memória. Culto de ceia, meus irmãos, é um culto tão importante. Nós estamos ali como corpo de Cristo, como igreja, unidos, celebrando, aleluia, o sacrifício do Senhor por nós. Então, continua aqui, ó. Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos discípulos, o versículo 31, tá? Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então, quando Jesus aconteceu, né, que Jesus foi preso, que Jesus estava sendo levado ali para a cruz, os discípulos se desesperaram. Os discípulos, por mais que Jesus, em toda a caminhada com eles, Jesus estava avisando: olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos homens, e o Filho do Homem vai padecer, e o Filho do Homem vai ser morto. Jesus, em todo o tempo que ele caminhou com seus discípulos, ele avisava. Mas era algo muito forte, não é? Eu imagino, assim, nós hoje, né, lemos a palavra de Deus, ouvimos pregações, mas imagine você caminhando com o Mestre. Você, aleluia, vendo os milagres, sentindo aquela presença real de Jesus, que é claro que a gente sente a presença dele hoje, é ou não é? E como é gostoso quando a gente está ali louvando, adorando, em casa, aqui, na rua, sei lá, onde for, que a gente está com o nosso pensamento em Deus e vem aquela presença gostosa, vem aquela paz, não é? Isso é maravilhoso, né? Aquela energia, aquela coisa forte do Espírito Santo é maravilhoso, né? Sentir a presença do Senhor. Mas eles estavam ali com Jesus em carne. Eles deitavam aqui no ombro do Mestre. Eles abraçavam Jesus. Imagina, e de repente o Salvador, o Messias, o Todo-Poderoso Filho de Deus, é pego pelos homens e cruelmente ali levado para ser crucificado. Eles todos se esconderam com medo de também serem pegos, porque eram seguidores de Jesus, de serem também pegos e mortos, porque caminhavam com Jesus.
E nesse momento de fraqueza, né, o Senhor já tinha avisado aqui que as ovelhas iam ficar espalhadas. E aí, olha, o que acontece? Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então a gente vê aqui que Pedro, né? Pedro, ele era aquele que era impulsivo, né? Pedro, ele era o primeiro a falar, ele falava tudo que vinha na mente, né? Deus fez uma obra transformadora verdadeiramente em Pedro, que depois ele se transformou no apóstolo, né? Tão cheio do Espírito Santo, que operou tantos milagres, que ganhou tantas almas, né? O livro de 1ª e 2ª Pedro, né? São livros tão incríveis, tão profundos da revelação de Deus, do ensinamento dos caminhos do Senhor. Mas Pedro, ele ainda era imaturo. E naquele momento ali, ele num impulso, né? Ele sempre estava ali, as emoções dele estavam sempre à flor da pele. E ele fala para Jesus: ah, Senhor, ainda que eu morra contigo, eu nunca vou te negar. E o que aconteceu, né? Nós não podemos confiar em nós mesmos. Tem um provérbio que diz: não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te confies no teu próprio entendimento, mas entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus planos ao Senhor e eles prosperarão. Então, assim, nossa confiança não tem que estar em nós mesmos, meus irmãos. A gente nunca pode olhar alguém que caiu, alguém que pecou e olhar assim: nossa, que pessoa pecadora, que pessoa imunda, eu nunca que faria um negócio desse. Temos que tomar cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus fala: mas vocês que são espirituais, confrontem, exortem os seus irmãos com caridade, com amor. A gente não pode exortar as pessoas para terminar de derrubar, para condená-las, para destruir a fé delas. Nós temos que exortar as pessoas, sim, exortar em amor. Meu irmão, minha irmã, esse caminho que você está tomando não está certo, né? Até mesmo a autoridade do pastor, se for preciso, tirar ali de um cargo, tirar de uma liderança e até mesmo em casos extremos, a pessoa pode ser realmente desligada da igreja, desligada do ministério, em casos muito graves, né? Por exemplo, a gente está vendo aí, infelizmente, Satanás, ele se infiltra em todos os lugares, até pastores aí cometendo pedofilia, não é? Estupros, né? Roubos, né? Nas igrejas. Então, assim, que a gente possa vigiar e não apontar, não querer destruir o outro, mas lembrar que nós também somos frágeis e a gente não sabe do dia do amanhã. Que Deus guarde o meu coração e o teu e nos guarde, aleluia, para a gente não cair em tentação, amém? Olha, e fala aqui, Jesus no jardim do Getsemane. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado, alguns falam Getsemane, eu falo Getsemane. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando eu estou lendo de novo. A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem,
Vigiai e orai, vigiem e orem, para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Olha só o que Jesus está falando, né? Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Esse sono que os discípulos estavam sentindo naquele momento não era apenas um sono físico, apenas uma vontade de dar um cochilo, um cansaço do corpo, mas era uma batalha espiritual que havia, aleluia, ali no mundo espiritual. Tem um mosquito aqui. E eles estavam sentindo um peso que trazia um sono, os olhos pesavam. Eu não sei se você já passou por isso, eu passei por isso uma vez, quando eu viajei para São Paulo para conhecer uma igreja muito grande, era um templo muito grande, e algo estranho aconteceu quando eu estava ali. Eu não consigo entender porque Deus nunca me deu discernimento disso, mas eu fui atacada por uma guerra espiritual muito forte. Eu tinha dormido bem à noite e o culto era de manhã, mas quando eu entrei ali naquele templo, era a inauguração do templo, me veio um peso nos olhos que eu tentava, mas era o tempo todo assim. Eu tentava, sabe, eu orando e clamando, e foi uma batalha espiritual muito forte. Eu confesso para vocês que eu nem consegui ouvir a palavra. E nós temos que estar vigiando, nós temos que estar orando, porque o inimigo ele tenta nos atacar de todas as formas. A guerra espiritual é real, meus irmãos. A guerra espiritual é real e temos que estar prontos, temos que estar revestidos. Aleluia, e não dar nenhuma oportunidade ao diabo. E aqui a gente vê, né, o sofrimento de Jesus. Irmãos, o sofrimento de Jesus por nós é indescritível. Sabe, quando uma vez eu li um médico explicando que ali no Getsemane, Jesus ele suou sangue, porque o estresse, a aflição mental era tão grande, era tamanha, que os vasos sanguíneos eles se dilatavam, e por isso Jesus suou sangue. Jesus não estava, meus queridos irmãos, apenas com o sofrimento pela aflição, pela dor que ele ia passar, mas também porque ali na cruz, ele que era puro e santo, levaria sobre si a nossa imundícia. Ele, puro, santo, vendo toda a imundícia dos nossos pecados sobre ele. E naquele momento, o Pai se afastaria dele, o Pai daria as costas para ele. Então, para Jesus enfrentar aquilo, ter deixado a sua glória, sabe, ele que não merecia, era um sofrimento muito grande. Que a gente venha valorizar isso em todo o tempo das nossas vidas e jamais quebrar a nossa aliança com Jesus. E perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Curta, comente, compartilhe. Deixe aqui um testemunho, um pedido de oração. Ajude que essa mensagem chegue a outras pessoas. Ajude o Evangelho a alcançar outras vidas. Deus abençoe.